Shalom, shalom. A paz seja com todos. Que alegria imensa poder entrar na sua casa, que alegria imensa poder fazer essa live, poder falar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Quero agradecer primeiramente, por você permitir que nós entremos na sua casa. Que a paz do Senhor, que a paz seja com toda a sua casa, sua família, sua vida, todos que estão aí assistindo com você. Compartilhe essa live, compartilha com um amigo, chame um amigo numa sala de vídeo para assistir com você. Vai ser uma palavra de Deus direcionada aos nossos corações. Mas antes eu quero orar com você, amém? Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é Deus que fala aos nossos corações, que ministra, Senhor, em nós. Então, Deus, dessa forma eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão nos assistindo, todas as pessoas que estão aqui presentes, que a graça do Senhor nos envolva de uma forma sobrenatural. Pai, aquilo que o Senhor já falou comigo neste dia, aquilo que o Senhor já falou comigo no decorrer dessa semana, venha, Senhor, trazer impacto na vida dos teus filhos, ó Pai, assim como trouxe na minha vida. Usa-me, ó Deus, com a tua graça, com o teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia, e venha ministrar nos nossos corações uma palavra rema, uma palavra de direcionamento. É o que eu te peço para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Temos algumas pessoas aqui que vieram nos prestigiar, temos uma intercessora, graças a Deus. Não me deixaram aqui sozinha, assim a gente fica mais à vontade. Eu queria ler com você o livro de Jeremias. Jeremias, nós vamos falar um pouquinho sobre oração. E quando eu estava orando ao Senhor, pedindo direcionamento ao Senhor, eu pedi para Ele o que falar, o que ministrar. E na mesma instante veio no meu coração, veio algo na minha mente, veio algo muito certo do que falar. E aí eu falei, mas Deus, como eu vou falar sobre isso? E Deus foi falando alguns trechos, alguns versículos da palavra dele. E o tema é orações respondidas. Nós sabemos que nós temos orado, nós sabemos que nós temos buscado, nós sabemos que nós temos feito, de alguma forma, as nossas solicitações a Deus, buscando e orando. E às vezes a gente acha que nós não somos respondidos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então eu quero ler com você Jeremias 33:3. Eu vou ler em duas versões. A primeira versão diz assim: invoca-me e responder-te-ei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. A outra versão diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Lendo essa passagem, nós podemos entender que o nosso papel, aquilo que nós aprendemos desde criança, que é falar com o Papai do Céu, nossos familiares, nossa mãe, nossos pais nos ensinaram a falar com o Papai do Céu de alguma forma, falar com Deus. Nós sabemos que falar com Deus é orar, e que orar é isso, é falar com Deus, é colocar diante de Deus aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos para o futuro, aquilo que nós pensamos. Então o orar é falar com Deus. E quando nós oramos, quando nós falamos, nós queremos sim uma resposta. Quando nós buscamos a Deus, a gente espera uma resposta. A gente espera que Ele fale algo conosco, fale algo nos nossos corações. Mas por que devemos orar? Se Deus sabe de todas as coisas, algumas pessoas vão dizer, eu não oro, eu não preciso orar porque Deus sabe de todas as coisas. Se Deus sabe de todas as coisas, para que orar? Já que Ele sabe, então eu vou falar, vai ser neutro. Não, Deus quer nos ouvir. Deus precisa que nós falemos. Deus precisa que nós conversemos com Ele. Deus, Ele não é um ser que é incomunicável. Ele não nos fez aleatoriamente. Deus não nos fez, não nos colocou no mundo, nos deu vida, nos deixou de uma forma
aleatória. Viva conforme você quiser, viva do jeito que você quiser. Não, você se vira. Não foi bem assim. Deus não é um Deus irresponsável. Ele nos colocou no mundo, nos fez ter comunhão com Ele. A partir do momento que Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo, a nossa comunhão com Ele ficou muito mais acessível, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, mas Deus também quer se comunicar a nós. Deus, através do Espírito Santo de Deus, Ele quer ter um elo de comunhão conosco, Ele quer ter um elo de comunicação conosco. Mas o que nós precisamos entender que Deus, muitas vezes a gente acha que Deus faz da forma que nós queremos, do jeito que nós queremos. Deus, tem que ser dessa forma. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de algo, mas precisa ser desse jeito. Ou então Deus é aquilo que nós achamos que Ele é. Deus não é do jeito que nós queremos, Deus é do jeito que Ele é. E em Êxodo 3,14 diz assim: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Quando Deus vai dar o livramento para os israelitas do Egito, Deus se apresenta a Moisés, Deus se apresenta e diz assim, ó, você vai até eles e diz que o eu sou. Então eu sou assim, eu sou Deus. Eu sou o Deus que pode todas as coisas, eu sou o Deus do livramento, eu sou o Deus da resposta, eu sou o Deus da solução, eu sou o Deus que vai livrá-los, eu sou, me enviou. Então, conforme Ele mesmo diz nas Escrituras, Ele é um Deus pessoal e Ele se relaciona com o ser humano. Deus quer um relacionamento comigo e Deus quer um relacionamento contigo. Deus quer um relacionamento conosco. Deus quer que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele. Deus não quer que apenas nós acordemos de manhã, Deus, obrigado por esse dia, abençoa o meu dia e até de noite. Não, nós tenhamos um relacionamento constante com Ele, um relacionamento diário. A Bíblia fala, né, em Tessalonicenses, orai sem cessar, buscai sem cessar. Não onde nós estivermos, onde nós entrarmos, nós podemos falar com Deus, nós podemos ter um relacionamento com Deus. Deus podia fazer todas as coisas sozinho. Deus podia fazer tudo sozinho. Assim como Ele criou o mundo, em palavras, haja isso, haja luz, haja separação. Deus podia fazer tudo sozinho. Ele podia salvar o mundo inteiro sozinho. Deus podia fazer isso. Mas Deus não faz sozinho, porque Ele quer ter um relacionamento e Ele quer ter propósito e cumprir o propósito dEle para com o homem. Para que o homem saiba qual o propósito dEle, qual o propósito de estar aqui na terra, para cumprir o chamado dEle aqui na terra. Em Salmo 53, 2 diz assim, Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Então Deus olha do céu, Deus olha para a terra e Ele olha e vê se tem alguém que possa buscá-lo. Graças a Deus, Ele consegue enxergar a mim, consegue enxergar você, consegue enxergar vocês que estão aqui. Graças a Deus, Deus consegue enxergar algumas pessoas que realmente querem servir a Deus, que realmente querem ter esse relacionamento com Deus, né? E nós vemos em 2 a Crônicas 7,14, diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar, Deus responde às nossas orações. Então, a forma que Ele encontrou para que essa comunhão fosse real, comigo, com você, com a sua família e Deus, chama-se oração. A única forma de falarmos com Deus é através da oração. Será que nós sabemos orar? Essa é uma pergunta. Tiago 4,3 diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para que gastastes em vossos deleites. A Bíblia aqui diz que nem sempre nós sabemos pedir. Que não é sempre que nós sabemos pedir. Nós pedimos, mas não é sempre que é da forma que tem que ser, da forma que tem que pedir. Por isso, muitas vezes nós não recebemos, até porque às vezes o pedido que nós fazemos não vai glorificar a Deus, não vai exaltar o nome dele. Mas ele dá uma solução para isso. Em Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, ele nos ajuda a orar, ele intercede por nós, ele nos ensina. Nós temos alguém conosco que anda 24 horas por dia conosco. Conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, conhece o que eu estou pensando, conhece o que você está pensando. Ele anda conosco, chamado Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo é quem nos ajuda a interceder. É esse Espírito Santo que nos ajuda a orar. É esse Espírito Santo que nos ajuda a clamar. O Espírito Santo de Deus nos ensina a orar. Por isso a nossa oração deve ser sincera, a nossa oração deve ser espontânea e constante. Precisamos aprender que tudo aquilo que acontecer conosco, os resultados da nossa oração precisam glorificar a Deus. O resultado daquilo que eu pedi precisa exaltar o nome do Senhor. Precisa mostrar que Deus é conosco, que Deus vive em nós, que nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Lucas 11, versículo 1, os discípulos reunidos ali com Jesus, ele fala assim: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar e tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos, né, os discípulos dele. Então, os discípulos de Jesus, vendo Jesus orar e achando tão lindo Jesus orando, e eles falam: Jesus, ensina. Porque eles não sabiam o que falar, eles não sabiam o que orar, eles não tinham certeza, não sabiam o que fazer. E aí, eles abrem o coração para Jesus, um deles abre o coração para Jesus e fala: me ensina a orar. E aí Jesus vem, né, na passagem seguinte, e começa a orar e começa a falar o Pai Nosso, a orar, fazer a oração do Pai Nosso, né, que todos nós sabemos, que todos nós conhecemos, né, uma oração que Jesus nos ensinou, nos deu um molde de como fazer a oração, nos deu uma linha um direcionamento como orar. Né? Uma oração tem que ter começo, meio e fim. Uma oração não é um monólogo, eu falo e eu falo e eu falo. Não, uma oração tem que ter uma conversa. Quando nós conversamos com um amigo, nós queremos ouvi-lo. Quando nós conversamos com um familiar, nós queremos ouvi-lo. Então, da mesma forma é com Deus, da mesma forma é com o Senhor. Eu falo, Ele fala. Eu falo, Ele fala de novo. Então, o Senhor o Senhor usa, né, de multiforme graça para responder às nossas orações. Mas Deus sempre responde às nossas orações. Lucas 11, 10 fala assim: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Então está na palavra do Senhor. Se eu oro, Deus responde. Se eu busco, eu encontro. E se eu bato, a porta se abre. Mas depende de uma atitude minha. É fácil, né, irmãos, a gente chegar e ficar esperando Deus fazer todas as coisas. É fácil a gente precisar de algo ou querer algo, querer um ministério, querer alguma coisa e esperar Deus, só Deus fazer. Não, eu preciso dar um passo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir além, eu preciso orar. Deus pode usar, né, de infinitas formas de falar conosco. Deus pode arrumar diversas maneiras de falar conosco. Eu quero mencionar algumas com você, aqui para você. Deus nos responde através da sua palavra. Hebreus 4, 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que
do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é capaz de fazer qualquer coisa nas nossas vidas. E eu quero, nesse tópico, te alertar e te fazer pensar. Quanto tempo nós temos com a palavra de Deus? Diariamente. Quanto tempo nós gastamos em ler a palavra de Deus? Quanto tempo nós gastamos de consultar a palavra de Deus? Quanto tempo nós gastamos em aprender a palavra de Deus? É mais fácil para mim e para você dizer assim, mas é tão difícil a leitura. Eu não entendo as palavras, são umas palavras difíceis, né? É confuso, não dá para entender. É mais fácil para mim e para você dizer isso. E eu sei que alguns podem dizer isso. Talvez eu já até tenha dito isso alguma vez e disse. Só que é mais fácil a gente fazer isso e não ler do que a gente orar a Deus, falar, Senhor, eu preciso entender tua palavra, eu preciso entender o contexto do que eu estou lendo, eu preciso me aprofundar nisso. Então, o Espírito Santo de Deus, o Senhor é o que revela, o Senhor é o que me guia, o Senhor é quem me ensina. Então, me ensina a tua palavra. Então, me revela a tua palavra. Pegar um caderninho, né? Pôr um caderninho do lado enquanto a gente está lendo. Escrever o que eu não li e no dicionário. Escrever o que eu não entendi, né? Ao invés de falar que eu não entendi, escrever a palavra que você não entendeu, que eu não entendi, e ir no dicionário procurar o significado, voltar a ler o texto com o significado. Então, Deus fala conosco desta forma. Deus usa a palavra dele para falar conosco. E às vezes a gente se desgasta tanto, perde tanto tempo com rede social, com WhatsApp, com Face, com tantas outras coisas. Não que a gente não possa usar, a gente pode usar. Está disponível, a gente pode usar. Mas da mesma forma que a gente pode usar WhatsApp, Facebook, Telegram, da mesma forma que a gente pode usar essas redes sociais para comunicação, a gente pode usar a Bíblia para se comunicar com Deus. A gente pode usar, a gente deve usar a sua palavra. Quando a gente fala que a Bíblia é muito difícil de ser entendida, a Bíblia é muito difícil de ser interpretada, a Bíblia é muito difícil de ser, né, lida, a gente está praticamente dizendo, Deus não sabe o que fez e por que ele escreveu dessa forma? Por que ele escreveu tão difícil desse jeito? Se era para ser difícil assim, por que ele escreveu isso? Não, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que fez, Ele sabe o que Ele colocou na Bíblia, Ele sabe que nós somos capazes. Quando nós desejamos, quando o desejo está no nosso coração. Quantos livros da Bíblia nós lemos? Quantos livros da Bíblia nós lemos nesse período que nós ficamos em casa? Eu fiz um propósito de leitura com meus discípulos, a gente já está bem adiantado, tem pessoas que estão adiantado e estamos lendo a Bíblia inteira num ano e tem sido tão legal, Deus tem falado tanto conosco. Então, é uma forma de Deus falar conosco, através da sua palavra. Deus responde por meio de acontecimento. Nós vemos, né, que Deus usa acontecimentos para nos responder aquilo que nós precisamos ouvir, um direcionamento. Eu peguei um exemplo, eu fui num exemplo onde aconteceu algo, que Jesus estava presente, e no acontecimento, Jesus até deu uma resposta, mas ele respondeu no acontecimento, estava acontecendo, e aconteceu exatamente aquilo que Jesus pediu para fazer. O nosso exemplo vai ser o casamento, né, em Caná da Galileia, quando faltou o vinho. Jesus responde, mas o que eu posso fazer? Não tenho nada que fazer. O que eu vou fazer? Não tem nada eu contigo. O que eu vou fazer agora? E aí depois ele entende
que ele vai fazer, Jesus sabe o que ele vai fazer, e ele pede, né, faltou o vinho, e faltar o vinho numa festa daquela proporção, seria uma vergonha. E Jesus tira a vergonha daqueles noivos. Vai lá, dá uma ordem, pede para que seja colocado água nas bacias, e ele transforma a água em vinho. E manda para o mestre de cerimônia provar. E o mestre de cerimônia olha, chega para os noivos e fala para os noivos: nossa, o natural é deixar o bom vinho para o começo e para o final ir distribuindo qualquer vinhozinho. Mas aqui foi ao contrário. O melhor vinho veio para o final. Então a gente consegue, por esse acontecimento, nós conseguimos tirar várias lições. A gente consegue tirar várias lições no reino espiritual. Então a gente precisa estar perceptivo com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Deus está falando conosco com pequenas coisas. Deus está falando conosco de... você olha assim, poucas coisas, e Deus está falando conosco, Deus está falando com a igreja. Deus tem falado com a igreja nesses últimos dias de uma forma sobrenatural. Deus tem falado através... Tem falado conosco grandiosamente, de maneiras maravilhosas. E nós temos que estar perceptivo diante de tudo que nós temos visto, diante de tudo que está acontecendo, né? Estamos passando ainda por essa quarentena, que já não é quarentena mais, por esse período, né, de pandemia. E Deus tem moldado as famílias, Deus tem estruturado famílias, Deus tem feito coisas maravilhosas. E a gente precisa entender que através desses acontecimentos Deus também fala conosco, nos dá livramento, faz a gente viver milagres. Deus nos responde por meio da nossa liderança, nossos bispos, nossos pastores, nossos líderes, né, discipuladores. Deus nos responde pela boca dessas pessoas, pessoas que nos dirigem, que nos dão direcionamento, pessoas que nos dão instrução, que fala através, que é profeta de Deus, que permite que Deus use a sua boca. Hebreus 13:17 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas vidas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então a palavra de Deus diz que eu devo obedecer a eles, que eu devo ouvir os ensinamentos deles. A palavra de Deus diz que eles têm ensinamento para nos dar, que eles têm palavra para nos dar. E se Deus nos colocou debaixo de sua liderança, é para cuidado. Nós não sabemos tudo, lembra? Que nós às vezes não sabemos nem orar. E às vezes é tão bom, às vezes não, né? Na maioria das vezes é tão bom você chegar para o seu pastor, para o seu líder, para o seu bispo, para a sua discipuladora e falar com ele e falar assim: eu preciso de um direcionamento. E ele usar de uma palavra de Deus, de sabedoria de Deus, e vir com um direcionamento, coisa que a gente não estava conseguindo sozinho. Ter um pastor, quem tem um pastor é ovelha. Ser ovelha é ter pastor. Nós somos ovelhas. Nós somos ovelha, temos pastor, temos voz guia, voz que nos dirige, voz que dá discernimento para as nossas vidas. Nós temos líderes que se preocupam conosco e vão responder por nós. Então nós precisamos dar ouvidos a essas orientações, a esses ensinamentos, porque Deus nos ensina através da vida deles. Temos vivido cultos maravilhosos na nossa igreja. Coisas lindas têm acontecido. Domingo foi nossa Santa Ceia e que mover de Deus. Mas Deus usou quem? Deus usou pessoas. Deus usou pastores. Deus usou os nossos bispos para falar aos nossos corações, para nos ensinar, para nos exortar, para nos colocar de volta na linha. Às vezes a gente sai da linha, mas eles nos colocam de volta na linha. Então Deus usa os ungidos dele, esses profetas. Deus nos responde em nosso espírito.
E esse versículo falou muito comigo hoje. 1 Coríntios 2:12 diz assim: mas nós não sabemos que o Espírito, mas nós não sabemos, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A gente não recebeu qualquer Espírito. A gente não recebeu qualquer coisa. A gente não recebeu qualquer vida. A gente não recebeu uma vidinha para viver. Uma coisinha para passar alguns anos. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus. E o meu espírito, o teu espírito, ele se comunica com Deus. E por isso nós recebemos tantas revelações muitas vezes. Algo que nós precisamos fazer, algo que nós precisamos decidir, algo que Deus nos pede e nós precisamos decidir e fazer. É maravilhoso, porque o Senhor fala ao nosso espírito. E se o meu espírito está ligado com o Espírito de Deus e é ligado com o Espírito de Deus, não tem o que Deus esconder de mim, não tem o que Deus esconder de você. Deus garante no primeiro versículo que nós lemos. Não está escrito em qualquer lugar. Eu li 2 versões da Bíblia para você entender que não está escrito em qualquer lugar. Não é qualquer livro. Não é um livrinho que alguém foi inspirado por um outro alguém. Eu estou falando da Bíblia. A Bíblia diz assim: clama a mim, ore, busque. Eu vou te responder. Eu vou responder. Então o Senhor nos garante que Ele nos dá uma resposta. Que nós podemos ter certeza que Deus nos dá uma resposta. E quais são as respostas de Deus? Né? É legal saber que a gente tem uma resposta. É bom saber que Deus vai responder. É bom saber que Deus está ouvindo a nossa oração. Porque nós cremos num Deus que tem ouvido e ouve. Então o nosso clamor está chegando diante do Senhor. Deus tem usado dessas formas para falar conosco. E tem tantas outras formas que Ele pode usar e que Ele usa. Né? Falamos de algumas. Mas quais são as respostas de Deus? Primeiro é sim, ou primeiro, ou segundo, ou independente de, não vamos colocar, não vamos enumerá-las, mas uma das respostas de Deus é sim. E como nós ficamos felizes quando é sim, né? Como aquilo enche, como esse sim enche o nosso coração de alegria. Mas a gente tem que tomar um cuidado quando a resposta for sim. A gente tem que vigiar, a gente tem que continuar firme na presença do Senhor. A gente não pode se desviar do centro da vontade do Senhor. A gente não pode fugir. Porque já é sim, então eu vou agora viver minha vida e depois eu volto. Não, eu tenho que saber esperar. Eu tenho que saber que aquele sim de Deus é para me aproximar a Ele, é para glorificar o nome dEle, é para exaltar o nome do Senhor. Então eu tenho que ter essa vigilância, eu tenho que ter esse cuidado. O Senhor responde sim, Ele responde nos nossos corações e às vezes é essa afirmação, é esse ok, é esse sim. Né? A gente tem que permanecer gratos diante de Deus. Nós precisamos ter um coração grato. Às vezes nós recebemos uma bênção de Deus, recebemos uma dádiva de Deus e passa algum tempo, passa alguns meses, alguns dias, alguns anos, nós esquecemos quem foi que deu. Nós esquecemos de onde veio. Nós esquecemos que nós pedimos tanto aquilo para Deus e que aquilo agora já virou uma coisa natural, virou uma coisa normal e que o homem podia conseguir sozinho. Não, foi Deus que nos deu. Eu preciso ter um coração grato a Ele. Eu preciso ter um coração cheio de gratidão ao Senhor. Agradecer ao Senhor. Eu tenho sido grato. Eu tenho sido grata. Eu tenho agradecido todos os dias por tudo que Deus fez comigo, fez na minha vida, por todos os sims que Ele me deu, por todos os nãos que Ele me deu, porque a outra resposta é não. Porque Ele também responde não. Então, como que o meu coração tem sido? Eu tenho sido grato com as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho sido grato com o meu pastoreio. Eu preciso ser grata. Eu preciso
agradecer a Deus, agradecer as pessoas que estão ao nosso redor. É ruim demais, é ruim demais. Quando a gente vê ou quando a gente mesmo não é grato. É muito ruim isso. Né? Quando a gente vê pessoas que não são gratas ou quando a gente mesmo não é grata. Né? Então eu preciso ter um coração grato a Deus e saber que quem me deu aquela bênção foi o Senhor. O não do Senhor às vezes pode ser um livramento. O não do Senhor às vezes pode ser uma forma de cuidar de nós. Pode ser o maior gesto, né, maior gesto de misericórdia de Deus para as nossas vidas. Será que se nós soubermos o que vai acontecer depois da resposta que Deus nos der, a gente sempre ora querendo um sim, não é verdade? A gente sempre ora querendo um sim. Mas quando a gente recebe um não, é porque Deus já viu o que vai acontecer lá na frente. Amém? Deus já viu o que vai acontecer lá na frente. Será que se nós soubéssemos o que vai acontecer lá na frente, a gente não aceitaria o não de Deus com mais tranquilidade? Com mais paz? Às vezes, né, a gente ouve um não de Deus e às vezes sofre tanto. Mas será que se nós ouvíssemos o não de Deus e confiássemos nele e entregássemos a ele a ansiedade, o medo, a dúvida, tudo que pode envolver o nosso coração, será que nós não agradeceríamos mais pelo cuidado de Deus e pelo amor e a misericórdia do Senhor? Um exemplo disso é quando o filho pródigo vai até seu pai, fazer um clamor a seu pai, vai fazer um pedido ao seu pai. E ele pede o quê? Ele pede de dar minha parte na herança, que eu vou embora. O pai podia ter recusado? Podia. O pai podia ter falado não, mas o pai falou sim. Mas o filho não sabia o que iria acontecer. Porque se ele soubesse o que ia acontecer, que ele iria gastar tudo, que ele ia passar por tudo que ele passou, você acha mesmo que ele queria fazer isso? Que ele ia fazer isso? Não, ele não ia fazer isso. Porque se nós soubéssemos o que vai acontecer depois, a gente ia entender o não. Então, muitas vezes, o não do Senhor é livramento para as nossas vidas. É cuidado de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes nós pedimos uma coisa que não vai glorificar o nome de Deus. Nós pedimos algo que... E o Senhor fala. É não e por causa disso. Ou às vezes ele nem fala o porquê, mas ele fala não. Que não vai glorificar o nome do Senhor. Que lá na frente vai ser mais complicado do que se tivesse acontecendo. Então a gente tem que entender que a resposta de Deus pode ser não. A resposta de Deus pode ser espera. E isso é uma das coisas que a gente menos gosta de ouvir. Porque o ser humano é meio acelerado. O ser humano quer muito as coisas que aconteçam rápido. Não gosta muito de esperar. Né? Gosta de ver acontecendo as coisas. Então o espera, muitas vezes, ensina a gente, ensina muitas coisas pra gente. Né? Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo, né, de plantar. Não dá para plantar uma árvore hoje e querer comer o fruto dela daqui meia hora. Tem que esperar. Não dá para uma pessoa ficar grávida esse mês e mês que vem já está com o bebê no colo. Não dá. Tem que esperar. E o tempo de espera, às vezes, faz com que a pessoa deixe de acreditar. Então, enquanto nós esperamos, nós precisamos aprender as coisas. Há tempo, né, de todas as coisas acontecerem. Inclusive de realizar aquilo que você pediu a Deus. Eu sei que você pediu várias coisas ao Senhor. Fizemos campanhas, temos, né, diante do Senhor ofertas com relação aos nossos pedidos. Eu sei que você buscou, eu sei que você desejou e Deus pode estar falando com você. Espera. Quanto tempo, Deus? O tempo é Ele que sabe, Ele é o dono do tempo. O tempo é com Ele. O tempo que nós estivermos preparados. O tempo que nós estivermos pronto. O tempo que
aquilo vai ser bênção, que o pedido que nós fizemos vai glorificar o nome dele, o tempo é ele que sabe. E ele não nos revela, tá bom? Ele não vai falar, espera 1 ano, ele vai falar, espera. Então, o ideal do espera é você não deixar de servir a Deus. É você não deixar de buscar a Deus, não deixar de honrar a Deus, não deixar de fazer as coisas para Deus, não deixar de acreditar em Deus. Aí você vai falar para mim, pastora, e quando Deus não responde? Pode ser que Deus não responda? Pode ser que Deus não fale nada aos nossos corações. Pode ser. Mas enquanto Ele não responde, Ele trabalha. Porque Deus nunca não faz nada. Então Ele trabalha para que aconteça. Ele trabalha para que aquilo que a gente está colocando diante dele vai acontecendo. Eu só não posso, nós só não podemos, porque nós não ouvimos uma resposta, porque os nossos ouvidos não conseguiram ouvir, sei lá, porque eu não consegui entender, porque Deus não falou, não, sei lá, alguma coisa assim. Eu só não posso ficar maldizendo Deus, porque Deus é Deus. Ele faz, ele trabalha em nosso favor, ele dá ordem aos seus anjos, ao meu e ao seu respeito. Deus, de alguma forma, está fazendo algo para mim e para você, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. O silêncio de Deus muitas vezes aflige o coração do cristão. E é isso que nós não podemos permitir que aconteça. Não é porque está um silêncio... Eu orei, cadê? A pastora falou que ele responde, mas cadê? Não, a gente não pode deixar que isso aflija o nosso coração, que isso entristeça a nossa alma, entristeça o nosso espírito. Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está fazendo algo em nosso favor. Na verdade, Deus nunca se esconde de nós. Deus não é um Deus que está escondido e fica brincando de esconde-esconde. Não. Deus é um Deus que quer que nós tenhamos sinceridade na nossa oração. Ele quer ouvir o meu clamor, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir o clamor da igreja, Ele quer ouvir o clamor dos seus filhos, para que Ele possa responder e que Ele possa ter, que a minha vontade e a vontade dEle possa acontecer na terra. Quando a minha vontade se une à vontade de Deus, a vontade de Deus se une à minha vontade, está feito. Está feito, está perto de acontecer aquilo que nós temos orado. Tempo exclusivo para a oração. Como eu posso fazer? Como eu posso se eu tenho que orar em todo o tempo? Então, o que eu tenho que fazer? Na realidade, a gente ora, né, caminhando, dirigindo, no ônibus, a gente ora andando na rua, a gente é sempre orando. Mas a gente precisa ter um tempo exclusivo, num lugar exclusivo. Lucas 15:16 fala sobre isso. Mateus 6 fala na questão de você entrar no seu quarto, né, fechar sua porta, ter o seu tempo com Deus. Faça isso diariamente. Programa 10 minutos, 20 minutos. Vai, não consigo meia hora, tá bom. Até você conseguir, mas programa um tempo para você ter com Deus. Um tempo para você orar, para você buscar. É importante. Inclusive, que enquanto você está orando nesse tempo, Deus vai revelar, se eu tenho contato com a Bíblia, Deus vai revelar versículos para você. Deus vai revelar passagens bíblicas para você. Se eu estou lendo a Bíblia nesse período de oração, Deus vai falar conosco nesse período, nesse momento. Então, eu preciso, para que a minha vida cristã seja exemplo na terra, para que eu seja conhecida no céu, reconhecida aqui na terra, nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Nós precisamos ter um tempo com o Senhor. A gente tem tempo com tanta gente, a gente tem tempo com tantas pessoas, a gente tem tempo com tantas coisas, né? Gastamos tempo com tantas outras coisas. E Deus nos deu 24 horas. Deus
sendo dono do tempo, poderia ter nos dado 30. Mas ele deu 24, porque ele sabe que 24 é o suficiente, até para ter um tempo com ele. Então, não dá para discutir com Deus. A gente vai discutir com Deus sobre tempo. Não tem como. Então, arruma um tempinho para você orar, arruma um tempinho para você falar com Deus. Amém? E, para encerrar, persevere na oração. A gente tem um costume, o ser humano tem um costume de fazer assim. Começa a orar. Senhor Jesus, eu preciso disso. Aí passa um dia, 2 dias, 10 dias, 30 dias e não aconteceu, já está pedindo outra coisa. Não é assim que a gente faz? A gente faz mais ou menos isso. Já está pedindo outra coisa. Já está falando outra coisa. E aí a gente não persevera. A gente, não, mas eu não vou ficar orando a mesma coisa. Até quanto tempo? Persevera. Devemos perseverar e jamais desistir das nossas orações. E as nossas orações, que elas não podem se tornar mecânica, em vãs repetições. Isaías 29:13, que diz que não pode ser um ritual, não pode ser uma coisa repetitiva. Mas eu preciso perseverar, porque é promessa de Deus para a minha vida, é promessa de Deus para a tua vida. Nós precisamos crer. Né? Não há nada impossível ao que crer. Eu falava, a minha bispa estava tendo um discipulado com ela esses dias e ela falava exatamente isso. Não há nada impossível ao que crer. Então, se nós cremos, vai acontecer. Quando? Quando Deus quiser. Vai acontecer. Amém? Vai acontecer. No momento oportuno vai acontecer. E também não adianta nada orar, que nem eu falei, hora de manhã e orei de manhã agradecendo, obrigado Deus por esse dia, abençoa meu trabalho, abençoa minha casa, abençoa meus filhos, abençoa, amém? E depois orar só no outro dia de manhã. Eu preciso ter uma continuação, eu preciso ter uma conversa contínua com o Senhor. E eu queria, nesse momento, né, a nossa vida cristã, ela não existe sem oração. Não tem como viver uma vida cristã se você não fala com o Criador. Não tem como viver uma vida cristã se você não fala com Deus. Se você não apresenta a Deus, não apresenta ao Senhor os seus medos, as suas aflições, as suas angústias. Não tem como viver uma vida cristã se você não coloca diante de Deus aquilo que está no teu coração, que você sente. Então, que nós possamos ter uma vida de oração constante com o Senhor. Eu quero, nesse momento, que a gente tivesse um tempo de oração com o Senhor. Eu tenho mais uns 10 minutinhos e eu queria aproveitar esse tempo para que nós orássemos. Para que você, diante de tudo que você ouviu, diante de tudo que eu aprendi, que nós aprendemos aqui, diante de tudo aquilo que Deus pode falar conosco, da forma que Deus pode falar conosco, eu quero te dar um tempinho de oração. Aumenta o volume do rádio para mim. Eu queria que nós orássemos ao Senhor agora. Se você estiver junto da sua família, chama eles para um tempinho de oração aí com você. Chama eles para... mas eu nunca fiz isso. Chama. Eles vão entender. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nessa terça-feira de clamor, nós cremos num Deus que responde, e responde com coisa grande. Conforme diz a tua palavra, anuncia coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora por essa casa, que eu estou presente agora por meio de uma live. Eu oro, Deus, por essa família. Eu oro por essa mãe que está orando pelos seus filhos e tem feito isso há tanto tempo.
Mas o Senhor é Deus que tem ouvido a sua oração e tem colhido as suas lágrimas. E com certeza a vitória vem sobre essa mãe. Eu oro pela vida desse pai, que diante dos últimos acontecimentos, essa família possa ter perdido tantas coisas. Mas o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que tem cuidado dos seus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esse pai que perdeu o trabalho, que perdeu o emprego, essa mãe que perdeu o trabalho. Peço que o Senhor abra as portas, ó Deus, porque o Senhor é Deus que abre porta onde não tem nem parede. O Senhor faz umas coisas lindas acontecerem. E isso é coisa grande, que nós podemos ver sim acontecer no mundo espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esse filho, perdido muitas vezes, sem uma direção, sem uma palavra, sem discernimento de como viver. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor dá graça. Apresento, ó Deus, essa família diante do Senhor, que permitiu que a Tua palavra entrasse na sua casa, através desta live, através de lives que tem assistido, através de pregações que tem ouvido, mas que tem deixado de alguma forma a Tua palavra entrar dentro da sua casa. Eu oro agora por essa família, Deus, e peço, Senhor, que o Senhor traga à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas, na sua casa, tem feito no meio deles, ó Pai. Que a graça do Senhor seja sobre a vida deles, que a graça do Senhor venha sobre eles, que o Teu amor os envolva neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, essa criança, esse junior, esse adolescente, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda essa família seja visitada agora, com provisão, com restituição. Casamentos, ó Deus, falidos, que o Senhor possa restituir. Casamentos desestruturados, ó Pai, que o Senhor possa lá estruturar. Possa trazer uma restauração nesta casa. Possa trazer, ó Deus, vida aonde o médico disse que haveria morte. Cura, Senhor, os Teus filhos de toda a enfermidade. Arranca esse mal, ó Deus, do nosso meio. Visita com o Teu poder, ó Pai, aquele que está na cama enfermo, aquele que foi diagnosticado com alguma enfermidade, ó Pai, seja ela qual for. O Senhor é Deus, o Senhor pode. Não há nada impossível ao que crer. E é sobre essa palavra, não há nada impossível ao que crer. Eu creio dessa forma. E eu sei, ó Deus, que nós vamos ouvir testemunhos de cura, de livramento, de libertação. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou aos nossos corações, são as coisas que o Senhor tem preparado para nós, para este mundo também. Queremos viver a Tua promessa. Queremos viver, ó Deus, o propósito original. Aquilo que o Senhor escreveu, quando o Senhor soprou o Teu Espírito, quando o Senhor colocou o Teu Espírito naquele embrião, que antes mesmo que os nossos pais nos quisessem, antes mesmo que a nossa mãe soubesse que nós estávamos no seu ventre, o Senhor já tinha um propósito determinado para as nossas vidas. Queremos viver isso, Deus.
queremos viver esse propósito do Senhor para as nossas vidas. Eu não abro mão, eu não abro mão. E se o preço começa na oração, diga ao Senhor que você se dispõe. Diga ao Senhor que você se dispõe a orar, a pagar um preço de oração, de busca. Não desista. Se você já tem orado, se você já tem clamado, não desista, persevere. Não desista, porque o Senhor tem ouvido o teu clamor, o Senhor tem ouvido a tua oração. Amém? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o seu lar, seu trabalho, suas finanças. Que Deus abençoe tudo aquilo que diz respeito a você, sua vida. Tudo isso é importante ao Senhor. Tudo isso é importante ao Senhor. Amém? Quero te convidar para estar conosco no próximo domingo. Nós temos 2 cultos. Culto às 10 horas da manhã e às 18. Tem sido com bastante segurança. As cadeiras estão mais afastadas. Dividimos as cadeiras. Tem álcool gel para higienização. Traga a sua garrafinha de água para não ter que ficar muitas vezes levantando. Tem sido bem legal, tem sido uma coisa bem legal. E você e sua família está convidado a estar conosco aqui. Se você não sabe o nosso endereço, pergunta o nosso endereço aí na rede social, a gente te responde já, tá bom? Mas eu queria te convidar, queria estar cultuando com você no próximo domingo. Escolha um horário, às 10, às 18. Vem de máscara, por favor, né? Que precisa estar de máscara. Mas venha, não deixa de vir. Dá um passo. Às vezes não é só orar, é oração. Oração significa orar e agir. Orar e ação. Então a nossa forma de ação é levantando de onde nós estamos, levantando dessa situação, saindo dessa situação, nos colocando fora dela e vindo a buscar um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Fica na paz. Deus abençoe.